Olá, queridos alunos e alunas, já iniciando o mês de dezembro, hoje, 1º de dezembro, quarta-feira, mais um encontro virtual da nossa mentoria para, os cargos ali para a Polícia Civil, especialmente para o cargo de delegado, e você já estudando para o cargo de delegado, você termina conseguindo profundidade para qualquer outra prova que você vá realizar, tá certo? E a gente está falando sobre provas, as espécies de provas no processo penal, tá bom? Então, vamos aqui continuar. Na aula passada, no encontro virtual passado, nós tratamos essa questão das provas, né? Começamos a falar sobre elas e nós parávamos no interrogatório. E aí eu dizia para vocês, eu vou fazer só uma pequena revisão sobre pontos específicos sobre interrogatório que a gente precisa tê-los, né, como fundamentais, como possíveis perguntas da nossa prova, tá certo? Então, lá sobre as perguntas da prova, o que eu dizia para vocês? Tá? Primeiro, a gente está falando do interrogatório judicial, interrogatório que é feito perante o juiz. O que acontece, pessoal? Tá? Nesse interrogatório judicial, é obrigatória a presença de advogado, tá certo? Então, a legislação, quando foi alterada no ano de 2003, no sentido de fazer com que a defesa realmente fosse efetiva no processo penal, determinou que no interrogatório judicial é obrigatória a presença do advogado, tá bom? Tá? Essa obrigatoriedade não é prevista no inquérito policial, tá? Então, o inquérito policial em nenhum momento fala, não há regramento sobre obrigatoriedade, né, da presença do advogado no inquérito policial, no interrogatório feito no inquérito policial, tá bom? Onde esse preso vai ser interrogado? Lembra que eu disse para vocês, vamos esquecer o nosso dia a dia, vamos pensar na legislação, tá? E o Código de Processo Penal, quando fala do acusado preso, vai dizer o quê? Que a regra é que ele seja ouvido no presídio, tá certo? Então, muitos alunos, em razão de estágios, práticas forense, tá certo? Esquecem lá do Código de Processo Penal e a prova vai te cobrar o que está escrito no Código de Processo Penal, tá? Professor, e o interrogatório por videoconferência, tá? Ele existe? Ele existe, tá? Mas ele é uma exceção, tá certo? Ele é uma exceção. Então, para que se tenha um interrogatório por videoconferência, pode ser a pedido das partes ou pode ser determinado de ofício pelo juiz. Mas isso aqui é uma situação excepcional, tá? Então, quando a gente fala desse interrogatório por videoconferência, ele vai estar muito ligado a questões de segurança, tá? Questões de segurança, tá? Para garantir a segurança. Então, não há segurança para fazer o interrogatório no presídio, se faz o interrogatório por videoconferência, tá bom, pessoal? Para garantir, por exemplo, a presença do acusado, tá? A participação do acusado também, a legislação autorizou o interrogatório por videoconferência. Às vezes a pessoa está presa em outro estado, tá certo? E o processo tramita aqui no Amazonas. E o que acontece? Para garantir a participação da pessoa no interrogatório, você faz ali o interrogatório por videoconferência, tá bom? E essa decisão do interrogatório por videoconferência, ela tem que ser fundamentada. O juiz vai ter que fundamentar porque está fazendo o interrogatório por videoconferência, tá bom, pessoal? O que mais que nós temos que lembrar para a nossa prova? Tá? Não importa o tipo de interrogatório, é garantido ao advogado o direito de entrevista reservada com o seu cliente, tá certo? Entrevista reservada e pessoal com o seu cliente. Então, o artigo que trata sobre o interrogatório deixou isso muito claro, tá certo? No ano de 2003, que caberia ali ao advogado ter esse direito dessa entrevista reservada junto com o seu cliente antes da prática do interrogatório, tá bom, pessoal? Então, vamos sempre lembrar desse detalhamento, que é o detalhamento que nós já havíamos falado na aula passada, tá bom? Direito de ficar calado, tá certo? Tá? Foi outra modificação do ano de 2003, tá certo? Do ano de 2003, o que se falava ali no ano de 2003? Que a Constituição já previa o direito do acusado ficar em silêncio, certo? Ninguém é obrigado a produzir provas contra si, né? Então, mas o Código de Processo Penal nada falava sobre isso. E aí veio, né, o ano de 2003 e deixou bem claro, tá certo? Deixou isso bem claro que, mesmo que a pessoa fique em silêncio, ela não pode ser prejudicada. Ela tem o direito e ela não pode ser prejudicada por esse direito, tá bom, pessoal? Então, pelo exercício desse direito, tá? Então, foram essas as regrinhas que nós vimos na aula passada. Lembrando que
a própria alteração do ano de 2003 dividiu o interrogatório em duas partes. A primeira parte, você vai perguntar sobre a pessoa do acusado, ou seja, qualificação, nomes, endereço, tá certo? E a outra parte vai ser sobre o crime, tá? Então, você divide o interrogatório, né? Essa sistemática foi muito boa, né? Adotada pelo Código de Processo Penal, não existia uma sistemática antes, tá? E aí, com a reforma de 2003, trouxe claramente essa divisão do interrogatório em duas partes, tá bom? Perfeito? Então, o interrogatório, né, como é ali o ato do juiz, tá? O que acontece? O juiz vai fazer perguntas, certo, ao acusado. Só que qual foi a ideia de 2003? Não só o juiz fazer perguntas, como também as partes também complementarem essas perguntas. Então, isso foi algo também trazido no ano de 2003, tá? Outro detalhe simples para a nossa prova é que se o processo tiver várias pessoas para serem interrogadas, elas vão ser interrogadas de forma separadas. Cada um é ouvido separadamente, tá certo? E aí é isso que determina o nosso Código de Processo Penal, tá bom? Professor, pode ter mais de um interrogatório no processo? Pode, tá? Tanto o juiz quanto as partes podem ali proceder a novo interrogatório, a depender da situação fática que se encontre o processo, pode haver a ideia ali de um novo interrogatório. Lembrando, pessoal, lembrando, tá? Essas mudanças foram no ano de 2003, tá? E nós vamos estudar ainda procedimentos, tá? Depois de 2003, tá? Nós tivemos várias regras alterando o procedimento no processo penal. O processo em si, o procedimento em si, o rito em si, tá? E o que acontece? Quando fala aqui do interrogatório, temos que lembrar o quê? Que esse interrogatório ele vai ser o último ato da instrução processual, tá? Então, vamos sempre lembrar disso aí, tá? Porque vai ser ouvida a vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa, peritos podem ser ouvidos, como vocês já acompanharam, tá certo? E o que acontece, tá? O que acontece? Então, quando a gente faz toda essa dinâmica, ao final vem o interrogatório do acusado, tá? Então, vamos sempre lembrar disso. Por que, professor, no final, interrogatório do acusado? Pessoal, é uma questão lógica, tá? Porque já se produziu todas as provas e a pessoa agora vai poder se defender de todas as acusações. Se ele for ouvido no início, como era no passado, como ele vai se defender? Ele vai ser pego de surpresa sempre, porque ele já foi ouvido. E aí, depois que ouvir testemunha, vítima, ele seria pego de surpresa sem saber nem do que estava sendo acusado, tá bom? Então, o Código de Processo Penal muda a sistemática completa para deixar o interrogatório como o último ato ali da coleta de provas, tá bom? Perfeito, então vamos sempre lembrar disso. Essa regrinha não está aqui no capítulo do interrogatório, está lá no capítulo dos procedimentos, como nós vamos observar em outro momento, tá bom? Então já conseguimos entender isso aqui para a nossa prova, tá? E aí vem nova prova. Qual é a outra prova? A prova testemunhal, tá certo? Sobre as testemunhas, né? E aí, pessoal, muito cuidado. Vocês que estudam processo civil e processo penal não podem confundir essas regras, porque as regras são diferentes. Por que já são diferentes? Já começa aqui solando o nosso peito. No processo penal, já diz logo de cara, toda pessoa pode ser testemunha. É o que não acontece no processo civil, tá certo? Já no processo penal é totalmente diferente. Toda pessoa pode ser testemunha. E aí, diante disso, você já mata a sua questão de prova. Se toda pessoa pode ser testemunha, então quem pode ser testemunha? Policial. Parou lá no STF esse questionamento. Ah, o policial que efetuou a prisão, ele pode ser testemunha? Pode, porque o Código de Processo Penal deixa claro que toda pessoa pode ser testemunha. O que mais, pessoal? Criança. Caracas, criança. É, pessoal, toda pessoa pode ser testemunha. Então, a criança também pode ser testemunha. Talvez nós vamos verificar daqui a pouco, se ela tiver, essa criança ou adolescente tiver menos de 15 anos, ela não vai prestar compromisso, mas ela pode ser o quê, pessoal? Testemunha, tá certo? O que mais? Um doente mental, questão de prova, tá aqui, ó. Um doente mental. No processo penal, ele pode ser testemunha? Pode, pessoal, tá certo? Ele só não vai prestar compromisso, mas ele pode ser testemunha. Então, esses detalhamentos aqui que vocês vão observar na sua prova, tá? Então, são esses detalhamentos aqui que você vai observar na sua prova aqui, tá? O policial, a criança, o doente mental, ou seja, qualquer pessoa poderá ser
testemunha, tá bom, pessoal? Então, vamos lembrar disso, que a gente consegue aqui eliminar algumas questões da nossa prova, tá? E aí, a característica da prova testemunhal, né, a primeira delas que é marcante, é a judicialidade, tá certo? A característica do depoimento testemunhal é essa judicialidade. Por quê? Porque, tecnicamente, vamos dizer que a prova testemunhal, tá, vai ser produzida em audiência judicial, tá certo? Então, uma marca forte, tá certo, dessa prova é que ela é produzida ali, né, dentro, né, de um processo perante o juiz, tá bom, pessoal? Tá? E outro detalhe, pessoal, que toda vez aparece em prova, a prova testemunhal tem a característica da oralidade, pessoal, tá? É uma prova que se produz de forma oral, tá certo? Então, vamos sempre lembrar disso. Esse depoimento da testemunha, ele vai ser prestado de forma oral, para que o juiz possa atentar para esses detalhes que estão sendo falados pela testemunha, tá certo? Pela testemunha, tá? E, mesmo sendo oral, tá? Ela pode consultar apontamentos, tá? A lei não proíbe que a testemunha faça consulta de apontamento. Não é que ela vai levar o procedimento, o depoimento dela escrito, porque não pode, tá certo? Mas ela pode fazer algumas consultas, por exemplo, se ela tiver dificuldade numa placa de um carro, de uma data, e aí ela pode fazer essas consultas a esse apontamento. Tá bom, pessoal? Beleza. Tranquilão, tá? Mas não pode ser levado esse depoimento por escrito, tá? Então, por isso que o artigo 204 deixa isso muito claro, tá certo? Tá? O depoimento será prestado oralmente, não podendo, tá certo? Não podendo a testemunha trazê-lo por escrito, tá certo? Então, o nosso Código de Processo Penal, principalmente agora em razão da concentração da audiência, tá certo? Lembra que eu falei para vocês que essa regra aí do procedimento oral, ele já existe desde a década de 40, né? E ele permanece até hoje, tá? E isso melhorou muito com as mudanças que nós tivemos no rito processual, onde diz que tudo tem que ser feito numa única audiência, para que o juiz possa sentir. Por isso que ele é oral, para que o juiz possa sentir a pessoa, sentir o que ela está falando, sentir suas reações, sentir se ela está mentindo, tá certo? Então, por isso que você faz ali o depoimento oral, tá bom? Então, não sendo permitida a testemunha levar por escrito esse depoimento. Então, tenta entender as razões porque esse procedimento é oral, tá bom, pessoal? Tá? Beleza? Daqui a pouco já vamos falar aqui de quem pode levar por escrito, tá bom? Beleza? O que mais, tá? Que nós vamos observar, tá? Não será vedado a testemunha consultar breves apontamentos. Aqui, ó. Breves apontamentos ela pode, ela não pode levar o depoimento dela escrito, mas breve apontamento ela pode, tá bom, pessoal? Beleza, tá certo? O que mais que a gente vai observar? Algumas autoridades poderão prestar seu depoimento por escrito. Daqui a pouco nós vamos ver. São pouquíssimas, tá? Poderão prestar seu depoimento por escrito, tá? A autoridade faz a pergunta por escrito e essa pessoa responde por escrito, tá bom, pessoal? Beleza, então vamos lembrar disso aqui lá na nossa prova, tá? Que mais? A objetividade, tá certo? Tá? Objetividade. Ou seja, a testemunha, tá? Ela fala sobre fatos, tá? Por isso que o depoimento é característica de ser objetivo. A testemunha fala sobre fatos. A opinião pessoal da testemunha não interessa, tá certo? Ao que ela acha, o que ela deixa de achar, não interessa. Ela vai ser objetiva, ela vai narrar fatos. Eu vi fulano de tal na rua X. Eu vi fulano de tal com uma faca na mão, tá certo? Beleza? Então, ela vai tratar sobre fatos. Ela não vai ali tratar, externar suas opiniões pessoais, tá? Então, por isso que o código já é bem claro, ó. O juiz não permitirá a testemunha que faça suas apreciações pessoais, tá certo? Beleza? Então, essa que é a ideia do depoimento, tá? Que ela fale sobre fato e não sobre suas considerações pessoais, tá bom? Outro detalhe, tá? Sobre a prova testemunhal, tá certo? É a retrospectividade. Tá certo? Olha aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, pessoal, a gente tem que aprender tudo, né? A gente, onde tiver texto que é importante para a prova, a gente fala do texto, tá? Onde tiver doutrina importante para a prova, eu já mostro para vocês a doutrina no próprio conteúdo. É o que está acontecendo aqui, tá certo? Aqui eu já estou trazendo os tópicos de doutrina que são importantes para a nossa prova, tá? Então, tá? A testemunha, tá?
a prova testemunhal tem a característica da retrospectividade. Por que, professor, retrospectividade? Pessoal, porque ela vai falar do que aconteceu no passado, tá certo? O fato já aconteceu, beleza? Então, a testemunha vai falar do fato que já aconteceu, beleza? Então, isso é a questão da retrospectividade, tá bom? E também a individualidade, porque as testemunhas vão ser ouvidas de forma individual, cada um per si, de forma separada, tá certo? Elas serão ouvidas, tá bom? Então, vamos sempre lembrar desses detalhamentos aqui da nossa prova, tá bom? Compromisso. Que troço é esse compromisso, tá? O que é o compromisso que a gente tanto fala, que a testemunha vai prestar compromisso? Pessoal, simples para a nossa prova. O que é prestar compromisso? Pessoal, prestar compromisso significa que você está se obrigando a falar a verdade, tá? E aí, quando você se obriga a falar a verdade como testemunha, se você mentir, você pode estar cometendo o crime lá do artigo 342, tá certo? Do Código Penal, que é o falso testemunho, tá? Então, é isso que é prestar compromisso. E vai estar lá no termo que ela vai assinar, prestei compromisso de dizer a verdade. Ponto. Então, a partir dali, ela tem que dizer a verdade. Tanto que ela, se ela mentir, ela pode receber voz de prisão, tá bom? Beleza. Então, o artigo 203, né, deixa bem claro que a testemunha vai se comprometer em dizer a verdade, vai prestar o compromisso de dizer a verdade, tá bom? Tá? Beleza, então vamos sempre lembrar disso, tá? Lá na sua prova, tá certo, pessoal? Beleza? Tá? Então vamos lembrar disso na sua prova. Questão clássica da prova. Lembra que eu falo para vocês? Eu já tenho que ir mostrando qual o conteúdo da prova. Pessoas que podem se recusar a depor. Tá aqui, ó. Pessoas que podem se recusar a depor. Professor, tem pessoas que podem chegar lá perante vocês, delegados de polícia, juízes, ministros do STF, e dizer que vai se recusar a depor? Tem, pessoal, tá? E quem se recusa a depor, tá? São as pessoas ligadas por laços de parentescos, tá certo? A palavra-chave aqui, ó, tá? A caveirinha da vitória, para você lembrar, tá? São as pessoas ligadas por laços de parentescos, tá? Parentesco. Então, essa pessoa ligada por laço de parentesco, ela pode se recusar a depor. O que ela vai dizer? Né? Chegou na hora do depoimento, ela vai dizer, excelência, me recuso a depor, conforme o artigo 206 do Código de Processo Penal, em razão do laço parentesco que eu tenho com as partes, tá certo? Ou com a parte ou com as partes, tá certo? Então, tá aqui, ó, o ascendente, o descendente, o afim, a linha reta, o cônjuge mesmo que separado, o irmão, o pai, a mãe, o filho adotivo do acusado podem se recusar a depor. Tá aqui, ó. Então, você está observando que são pessoas ligadas por laços de parentesco, tá certo? Aí elas vão poder ali se recusar a depor, tá bom, pessoal? Professor, você já passa por isso de chegar no momento da audiência e a pessoa se recusar a depor em razão do laço de parentesco? Sim, pessoal. Tá? Aí você vai lá fundamentar. Acabou, você não pode mais fazer perguntas, tá certo? Beleza? Porque ela tem ali o direito, né, a previsão, né, do Código de Processo Penal dessa recusa de prestar depoimento. Palavra-chave, tá certo? É a questão aqui de laços de parentesco. Não pode esquecer disso aqui lá na prova, que é a pessoa que pode, né, pode se recusar a depor, tá bom? Para que isso, pessoal? Para evitar treta de família, tá certo? Constrangimento na família. Então, o código pensa nisso, né? O código inteligente, ele pensa nessa situação aí, tá? Que pode acontecer. Imagina lá você tendo que prestar um depoimento contra sua mãe, tá? Você pode lá se recusar a depor, tá bom? Então, o que acontece? Qual é o detalhamento da nossa prova, né? Aí ele vai trazer uma exceção, salvo quando não for possível, por outro meio, se obter a prova. Tem que lembrar dessa exceção aqui, ó. Salvo quando não for possível, por outro meio, se obter a prova, tá? Aí não tem jeito, aqui a pessoa não pode se recusar a depor, tá certo, pessoal? Tá? Jordan, padre não é recusa, tá? Nós já vamos aprender aqui qual é a situação do padre. Aqui é laço de parentesco, tá bom? A recusa, vocês vão sempre lembrar desse esquema que eu coloquei aqui em cima, ó. A recusa é em razão de laços de parentesco, tá bom, pessoal? Então, eu vou colocar bem aqui, ó, antes do artigo, para você não esquecer,
tá? A recusa está ligada a laços de parentesco, tá bom? Beleza? Recusa, tá aqui a palavra-chave, recusa, beleza? Você vai interligá-la com a palavra laços de parentesco, tá bom? Parentesco, tá? O padre, o pastor, parentesco, tá? O padre, o pastor, não é laço de parentesco, então não vai ser recusa, vai ser outro instituto que nós vamos ver daqui a pouquinho. Parentesco, tá certo? Beleza? Então, a recusa é isso, tá ligada ao laço de parentesco, tá? Agora, quando não for possível obter a prova, tá? Quando não for possível obter a prova, aí esse parente vai ter que falar, tá certo? Professor, como assim? Tá? Por exemplo, um crime que aconteceu dentro de casa, que só estava a mulher e as crianças, filhos, mãe, ou seja, um crime, só eles que sabem como aconteceu. Então, nessa hora, eles não vão poder se recusar a depor, tá? Mas, o que acontece, tá? Essas pessoas, né, que se realmente eu não tiver como obter a prova, tá certo? Eu não tenho como ter a prova, porque aconteceu dentro da casa, então elas vão ter que falar. E mesmo quando elas falam, elas não vão prestar compromisso. Olha que detalhe da prova. Elas não prestam compromisso, tá bom? Então elas podem se recusar a depor. Primeiro passo, ok, tá? Acabou, não tem mais depoimento. Mas vamos supor que a única forma de obter a prova é com as palavras desse familiar. Aí ele fala, mas ele não vai prestar o compromisso, tá bom? Ou seja, se não presta compromisso, não vai ter muita obrigação de falar a verdade, não pode ser preso ali, né, por falso testemunho, tá bom? Beleza, certo? Então tá aqui, ó, o artigo 206 deixa isso bem claro, olha aqui, ó. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, tá? A testemunha, ou seja, todo mundo que é testemunha tem que ir lá e prestar o depoimento. Por isso que o artigo já começa logo assim, solando nosso peito. A testemunha não poderá ser obrigada a eximar, não poderá ser eximada da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se. Olha que eu vou deixar só esses dois, tá? Olha só, quem faz a recusa? Quem está ligado por laço de parentesco. Salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se a prova. Aí, se eu não tenho outra maneira de conseguir a prova, eles vão ter que falar. Só que nessa hora, eles não prestam compromisso, tá bom? Beleza. E aí vem o outro instituto que você não pode confundir. Tá certo aqui, Jordan? Para você não esquecer nunca mais. Aqui são as pessoas proibidas de depor, tá? E as pessoas proibidas de depor, aqui é diferente. Aqui há uma ligação profissional, tá? Aqui é em razão de uma ligação profissional. Olha aqui, ó. Proibidas, olha aqui a dica da prova, proibidas profissional. Aqui, elas são proibidas de depor por uma questão profissional, tá bom, pessoal? Então, elas vão ser proibidas de depor, tá certo? Então, por exemplo, o padre, o advogado, o psicólogo, o médico, tá? Então, se eles tomaram conhecimento dos fatos, né, com base, né, em razão da sua função, tá aqui, ó, eles tomaram conhecimento em razão da sua função. Então, a partir dali, elas, né, são proibidas de depor, tá? Professor, mas elas podem falar? Podem, desde que a parte, né, interessada autorize. Desde que a parte interessada autorize. A parte interessada, se autorizar, ele pode falar. Mas caso não autorize, não pode falar, tá certo, pessoal? Beleza? Então, vamos sempre lembrar disso, tá? Pessoas que podem se recusar a depor. Laços de parentesco, tá bom? Pessoas proibidas de depor. Ligações profissionais, tá? E se ela infringir essa regra, tá? Se ela infringir a regra, tá certo? Ela não é obrigada a falar, tá bom? Tá? O advogado tem uma questão muito específica que está prevista não aqui, mas no estatuto, tá? Mesmo que a parte autorize, se ele não quiser, ele não fala, tá bom? Então, vamos sempre lembrar disso lá para a nossa prova, tá bom, pessoal? Então, temos esses ensinamentos extremamente legais aqui para a nossa prova, tá bom, pessoal? Tranquilão? Ok, tá? Temo pelo psicoterapeuta de um serial killer. Exatamente, ele não é obrigado a falar, tá certo, pessoal? Beleza, porque em razão de questões
questões profissionais, tá bom? Lá no Código de Ética dos Advogados, aí tem uma regrinha bem interessante, né, para quem vai fazer o OAB. Lá diz que se for para salvar a vida de alguém, o advogado pode falar, tá bom? Nas outras matérias, não, tá? Beleza? Tá? Se ele quiser falar... Não, se ele quiser falar, ele não fala, não pode, tá? Ele só pode falar se a parte autorizar, tá? Só se a parte autorizar. Tá aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. No entanto, podem prestar depoimento se desobrigados pela parte interessada. Beleza? Eu conversei com o padre. O que eu falei com o padre, ele não pode falar. A não ser que autorize ele falar. Aí sim, ele pode falar. O que eu falo com o psicólogo, ele não pode falar, a não ser que autorize que ele fale, tá? Beleza? Então, vamos lembrar desse detalhamento lá da nossa prova, tá bom? Para vocês terem uma noção, uma vez eu fiz uma investigação, né, referente a um crime de fraude, né? E nesse crime de fraude tinha uma questão de saúde que o médico tratava, né? Ele tratava de um paciente com AIDS, né? E estava ali meio que uma fraude envolvendo isso. Não que a AIDS não existisse, a AIDS existia, tá certo? Mas aí, para caracterizar a fraude ou não, eu teria que descobrir se ele tinha uma AIDS antes ou tinha uma AIDS depois de uma certa data. Beleza? E aí eu chamei o médico, né? Tranquilão, tá? Eu chamei o médico, né? E o médico, né, bem, né, habilidoso, juntamente com o seu advogado também muito habilidoso, né? Eu acho que teve aula conosco, tá certo? Ele disse: não, doutor, né? O médico está proibido de depor e a parte contrária não autorizou ele depor, tá bom? Beleza, aí não pôde falar nada, tá bom? Beleza, tranquilão, então vamos lembrar disso aqui para a nossa prova, tá certo, pessoal? O jornalista, tá? Ele tem, né? Ele não é obrigado, são pessoas proibidas de depor, de dizer como eles obtiveram aquela informação, tá certo? Então vamos sempre lembrar disso, tá? Então tá aqui o artigo 207, que fala das pessoas que estão proibidas de depor. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, tá aqui, ó. Proibidas, tá aqui, ó. Não é proibida do funk, não, tá? Proibida de depor, tá certo? Em razão da função, tá certo? Não tem obrigação, né? Na verdade, elas não podem falar, tanto que se elas falarem, tá certo? Elas vão responder, né, pelo crime, né? Pelo crime ali de violação de sigilo profissional, tá bom? Beleza? Professor, você falou lá no início que uma criança pode ser testemunha? Pode, tá? O débil mental pode ser testemunha? Pode, nenhum problema, tá certo, pessoal? Tá? Beleza? Aqui é um rol exemplificativo, que vai falar de profissões, tá certo? Na verdade, assim, não é um rol exemplificativo. Ele fala assim, as pessoas, não fala qual a profissão, fala assim, pessoas em razão da sua profissão. Tá? E vai ter lá o psicólogo, vai ser um médico, vai ter o terapeuta, tá certo? Beleza? Tá? Eu não posso chamar muito bem de rol exemplificativo, porque ele não traz o nome das profissões. Tá? Ele vai falar o quê? As pessoas, né, em razão da profissão. Aí eu tenho uma interpretação, tá certo, pessoal? Coaching, né? Não, coaching pode falar, não tem essa não, tá certo? Depende também, né? Depende também de qual situação, tá? Beleza? Tá? Mas eu acho que aqui ficaria muito difícil aqui uma abertura, né, do coaching, né, nessa história, tá bom? Tranquilão? Lá, depoimento de criança, pode? Criança pode ser testemunha? Pode. Débil mental pode ser testemunha? Pode, pessoal, nenhum problema. Criança pode ser testemunha, o débil mental pode ser testemunha, tá certo? Nenhum problema. Só que o que acontece? A única coisa que vai acontecer é que elas não vão prestar compromisso. Só isso, pessoal, tá certo? Beleza? Elas não vão prestar compromisso, nem a criança, nem o débil mental, tá certo? E nem os parentes, tá? Então, vou colocar aqui de uma linguagem mais simplesinha para facilitar a vida de vocês, ó. Não prestam, tá certo? Compromisso, tá aqui, ó. Quem não presta compromisso? Não prestam compromisso, tá aqui, ó. Não prestam compromisso, tá? Quem não vai prestar compromisso? Vocês acabaram de aprender, né? Aliás, um menor de 14 anos, tá certo? Menor de 14 anos, ele não vai prestar compromisso, tá? O doente mental não presta compromisso e também a questão do familiar, se for necessário ele falar. Lembra lá que se a única forma de ter a prova seja
com as palavras dele, e nessa hora ele não vai prestar compromisso. Questão boazinha aqui de prova, tá certo? Já bem sistematizada, para que você já mate, né, a sua questão da prova ali de uma forma mais simplificada, tá bom? Tranquilo? Pessoal, aqui não tem jeito. Se você sistematizou isso, você mata qualquer questão sobre prova, tá? Lógico que depois a gente vai analisar algumas jurisprudências, da jurisprudência do STF, mas vocês vão perceber que as jurisprudências aqui elas vão estar muito ligadas ao próprio texto, ao que diz, né, o Código de Processo Penal, tá bom? Aqui vai ser bem tranquilão essa questão de jurisprudência, tá? Vamos lá. Contradita, ou seja, contraditar. O que é isso, pessoal? Eu posso contraditar a testemunha. Ou seja, né, o que diz aqui o Código de Processo Penal? O que é contraditar? Os advogados, né, tem que ter muita habilidade nisso. Quem trabalha na área jurídica tem que ter muita habilidade nisso, tá? O que é contraditar, tá certo? Antes da pessoa prestar o depoimento, você pode contraditá-la. O que é contraditá-la? Você vai informar o juiz, tá, que essa pessoa é indigna de fé, que essa pessoa não é idônea, tá certo? Que essa pessoa já foi processada por falso testemunha. Ou seja, tem que ser antes dela prestar o compromisso, tá certo, pessoal? Beleza? Desculpa, antes dela prestar o depoimento. Aqui, ó, é a possibilidade que a parte tem de informar ao juiz algo que vai macular a idoneidade dela, tá certo? A fé que possa ter no depoimento dela, tá certo? Então, você já vai logo dizer, entrou a testemunha, excelentíssimo senhor juiz, tá certo? Gostaria, né, de apresentar contradita a esta testemunha, tá? Esta testemunha é indigna de fé, pois já responde a 3 processos por falso testemunho. Entendemos agora, pessoal? Essa testemunha recebeu dinheiro para estar aqui, né? Lógico que tem que ter provas disso, tá bom, pessoal? Beleza? Então, isso que é contraditar, tá? Porque quando você contradita a testemunha, o juiz pode até não ouvir mais essa pessoa. Olha só, pessoal, se no processo eu preciso de provas e você contraditou e o juiz dispensou essa testemunha, significa que aquela prova que a parte contrária iria produzir já não existe mais. Entendemos agora, pessoal? Então, vamos sempre lembrar disso aqui, ó, na nossa prova, né, entendendo como isso, né, vai funcionar. Tá bom, pessoal? Beleza? Ok, tá? Então, vamos aqui observar. Tá aqui, ó. Ocorrendo a contradita, o juiz perguntará, no caso do artigo 206, se a parte deseja prestar depoimento, ou seja, se ela for parente. Na hora que ela chegar lá, você já, olha, ela pode se recusar a depor porque ela o depoimento dela pode não ser muito sólido, o depoimento dela pode falsear, o depoimento dela pode não ser verdadeiro, porque ela é parente, ela é mãe de alguém. Então, você já vai contraditar nessa hora, tá bom? Beleza? Agora, no caso de profissão, não tem jeito. O juiz vai dizer, opa, peraí, você não pode prestar depoimento. Se a gente, opa, excelência, esse é o psicólogo da outra parte, ele não pode prestar depoimento. Aí o juiz vai proibir essa pessoa de ser ouvida, tá bom, pessoal? Beleza? Então, né, há essa oportunidade de você realmente contraditar a testemunha, tá? Se por acaso for ouvida essa testemunha, ela não vai prestar compromisso, tá? Beleza? Se por acaso, mesmo contraditando, mesmo fazendo a contradita, e essa pessoa sendo ouvida, tá certo? Ela não vai mais prestar compromisso. Tá aqui, ó. O que diz aqui o artigo 214? Tá aqui, ó. Antes de iniciar o depoimento, olha só, antes, tá vendo? Beleza? O carinha tá lá pronto, né? Beleza? Pronto para prestar o depoimento. Antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade, indignas, tá certo? De fé. O juiz fará consignar a contradita ou a arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá o compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208, que é o caso lá das ligações profissionais, tá bom, pessoal? Beleza, tá? Ou quando é parente, ele se recusa a falar, tá? Beleza, pessoal? Então, a contradita, ela é antes do depoimento. Não vamos esquecer disso aqui nunca lá na nossa prova, tá bom? Aí vem as questões básicas, né, que a gente nunca pode deixar passar batido, porque às vezes um ponto pode fazer muita diferença na nossa prova, tá bom, pessoal? Então, aqui eu tenho uma série de questões mais básicas. Por exemplo, se a pessoa não pode
comparecer em razão da idade, da enfermidade, tá certo? De doença, tá? O juiz vai ouvir essa pessoa onde quer que ela se encontre, artigo 220 do Código de Processo Penal. A pessoa está muito doente, não tem como sair de casa. O juiz faz o quê, pessoal? Vai até a residência dessa pessoa, lógico, né? Com todas as formalidades legais que são necessárias, né? Tá? Intimação da parte contrária, intimação de testemunhas, tá? Desculpa, de advogados, tá? E vai ouvir essa testemunha onde quer que ela se encontre, tá bom, pessoal? Beleza, tranquilão, então vamos sempre lembrar lá desse detalhe na nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza, e o que acontece, tá? Existe regra que permite que se tome o depoimento antecipado, né? A testemunha já está perto de morrer, já está bem velhinha, está muito enfermo, tá? O Código de Processo Penal autoriza que se faça esse depoimento antecipado para não se perder essa prova, né? A doutrina chama esse ato de depoimento ad perpetuum rei memoriam, tá certo? Olha só a questão da sua prova, né? Pode, pessoal, não tem nenhum problema quanto a essa possibilidade desse depoimento, né? Tá? Ad perpetuum rei memoriam, tá certo? Quando se perde ali, se há a possibilidade de se perder a testemunha pela idade, pela velhice, tá? Ela vai embora e nunca mais vai voltar, e aí a possibilidade dessa antecipação de depoimento. Aqui, ó, olha só, o artigo 225, tá aqui na nota de rodapé. Se qualquer testemunha houver que se ausentar, ou por enfermidade ou velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento, tá certo, pessoal? Olha só, fácil, sabe que a pessoa vai morrer porque está velhinha, já presta logo, né, já colhe logo o depoimento de forma antecipada, simples, traduzindo o que diz o artigo 225, tá bom? Beleza, tranquilão, tudo bem com vocês? E aí, como está a maratona de estudos? Me digam aí. Lá, como está a maratona de estudos de vocês? Estudando muito? Sim ou não? Vamos lá. Tá fazendo já, pessoal, estão fazendo já as revisões, tá? Retomando as revisões, isso mesmo, tá, pessoal? Nunca esqueçam disso, tá, pessoal? Tá? Vocês têm que aprender. Eu sempre digo, estudar em círculo, tá certo? Tá? Então, vão sempre revendo tudo que vocês estão vendo. Semana que vem eu tenho tempo de ver um pouquinho mais, né, do que eu já vi. Veja de novo, e veja de novo, e veja de novo, e veja de novo. Tá bom, pessoal? Beleza, tá? E não deixa atrasar as revisões, tá, Rafael? Porque senão acumula muita coisa, tá certo? E depois você não vai ter tempo de consolidar o conhecimento no momento que a gente for fazer muitos exercícios, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Militares, tá? E funcionários públicos. Tá, professor, e aí a questão de militar e funcionário? Pessoal, cuidado, as regras são duas regras diferentes, tá certo, pessoal? Militar, você vai, quem necessitar do depoimento dele, vai requisitá-lo da autoridade superior. Eu não posso intimar, nem o juiz intimar diretamente o militar, tá certo? Para ele se testemunha, tá? Isso não existe, tá? Você manda um ofício para o comando requisitando, tá certo? Que eles encaminhem o militar para ele ser ouvido, tá bom, pessoal? Beleza, então não vamos esquecer disso nunca lá na nossa prova. Professor, e o funcionário público? Pessoal, muita gente perde essa questão aqui, tá? Por uma questão de prática do dia a dia errada, tá? Geralmente, no dia a dia, a gente manda para o funcionário público a intimação para o superior. Pessoal, não é assim, tá? Você tem que mandar diretamente para o funcionário público, tá? Você manda diretamente para o funcionário público, tá certo? Beleza, você vai mandar diretamente para ele, tá? Mas a única coisa que você faz é oficiar o superior dele do dia e hora que ele vai ser ouvido. Até porque ele não vai ter que sair da repartição para que o superior saiba porque ele está saindo da repartição, tá bom? Então, lembra sempre disso, tá? Militar, requisita-se o militar. O funcionário público intima ele diretamente, tá? Mas comunica o seu superior, tá? Que ele está sendo intimado, tá bom, pessoal? Então, não vamos perder essa questão da prova. Muitos alunos perdem essa questão da prova achando, né, que tem que a intimação tá? Olha aqui, ó, já vi isso mesmo, tá?
Tá aqui, ó. Você intimou diretamente o funcionário, que o Ari colocou lá no chat, tá? Você intima diretamente o funcionário, certo? E vai uma cópia para o coordenador, para ele saber, é como se fosse uma comunicação, para ele saber que um subordinado dele vai comparecer em tal local, tá bom, pessoal? É por isso, tá bom? Beleza, tá? Que mais, pessoal? Que mais que nós temos aqui sobre testemunha, tá certo? Que é quando se combina o depoimento, tá certo? Quando se fala que combina, pessoal, cuidado, não me leve a mal. Combina a data do depoimento, data e local, tá? Algumas autoridades, tá aqui, ó. Algumas autoridades vão combinar, olha aqui, ó, ajustar, tá certo? Com o juiz o dia e o local que elas vão ser ouvidas, tá certo? Quem são essas autoridades? Presidente, vice-presidente, senador, deputado federal, ministro de Estado, governador, secretário de Estado, prefeitos, deputados estaduais, juízes, tá certo? Então, essas autoridades, quando elas vão tomar, né, quando elas serão ouvidas como testemunhas, tá? Elas combinam, tá certo? Elas combinam com o juiz o dia e o local que elas vão ser ouvidas. Há uma combinação prévia, tá certo, pessoal? Então, o juiz precisa ouvir um prefeito. Então, o juiz vai combinar, tá aqui, ó. Então, o juiz vai combinar com o prefeito o dia, hora e local que ele vai ser ouvido. Tá aqui, ó, pessoal. Beleza? Então, é isso que diz aqui o Código de Processo Penal. Vai ser ajustado entre o juiz da causa e a autoridade, tá bom? Então, não esqueçam disso nunca lá na nossa prova, tá? Que a gente mata aqui mais um detalhamento super importante para a nossa prova, tá bom? Depoimento por escrito. Vocês aprenderam o quê, pessoal? Que a regra é que não pode depoimento por escrito, tá certo? Mas algumas autoridades podem prestar o depoimento por escrito, tá bom? E quem são as autoridades? Tá aqui, ó. Presidente e vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do STF. Pessoal, aqui, cuidado, só presidente. Tá aqui, ó. Só presidente, tá? Olha só. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do STF, eles podem prestar o depoimento por escrito, tá bom, pessoal? Beleza? Então, não vamos esquecer isso lá na nossa prova, tá? Cuidado, não vão confundir a regra, né, do 221 que fala da combinação, porque aí tem outras autoridades envolvidas, tá certo? Tem o prefeito, tem o governador, tem o secretário de Estado, com a regra que fala do depoimento por escrito. O depoimento por escrito, só presidente. Presidente da República, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do STF. Tá bom, pessoal? Beleza, que fala aqui da possibilidade de um depoimento por escrito, tá? Então, não vamos esquecer jamais desses detalhamentos da nossa prova, que eles são extremamente importantes, tá? Estão vendo, pessoal? Aqui, a prova derruba o aluno que não presta atenção em detalhes, tá certo? Vocês, como estão prestando atenção nos detalhes, não tem jeito, vocês vão matar a questão da sua prova, tá bom, pessoal? Beleza? Porque aqui não tem jeito, as perguntas são detalhes, tá? O que mais que a gente vai ter que saber, pessoal? Tá? A carta precatória. Aqui, ó, carta precatória. O que acontece na carta precatória? Às vezes, a testemunha não mora na comarca onde está tramitando o processo. Simples assim. O processo tramita em Manaus, mas a testemunha mora em Rio Preto da Eva. Professor, e agora? Aí ela vai ser ouvida por carta precatória. Tá certo, pessoal? Beleza? Então, nunca vamos esquecer aqui, ó, se a testemunha morar fora da jurisdição do juiz da causa, será colhido o seu depoimento por meio de carta precatória. Tá aqui, ó, tá? Beleza? Então, é isso que diz o artigo 222, tá certo? Tá? A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida no lugar da sua residência, expedindo-se para esse fim a carta precatória com prazo razoável, intimando as partes, tá bom, pessoal? Então, nesse caso, tá? Ela vai ser intimada, tá? Por meio de carta precatória, tá bom? E aí ela vai ser ouvida aonde? Aqui em Manaus ou lá? Não, pessoal, ela vai ser ouvida lá. O juiz daqui de Manaus, tá certo? Aqui, ó, o processo está em Manaus. Bora anotar aqui, ó. Processo em Manaus, tá certo? Então, eu tenho o juiz de Manaus, não é isso? Tá? Então, o juiz de Manaus, que é o
né, que está cuidando do processo, tá certo? Que está presidindo o processo. Então, juiz de Manaus, tá certo? Beleza? Tranquilão? Esse juiz de Manaus, tá? Ele vai ser chamado tecnicamente de juiz deprecante. Entendeu agora, pessoal? Tá? A testemunha. Bora lá. Bora sempre montar o esquema que fica fácil. A testemunha. Testemunha mora em Presidente Figueiredo, tá? Mora em Presidente Figueiredo, tá? Bora aqui, Rio Preto da Eva. Rio Preto da Eva, tá? Aí, nesse caso, tá? Não tem jeito, vai ter que ter uma carta precatória para ela ser ouvida, tá certo? Então, o juiz de Presidente Figueiredo, do Rio Preto da Eva, desculpa, o juiz, né? Acho que eu estou com vontade de Presidente Figueiredo, né? Que falei já 3 vezes, tá? Beleza? Juiz de Rio Preto da Eva, Rio Preto da Eva, tá certo? Vai ser o juiz deprecado. Juiz deprecado, certo? Então, o juiz deprecante manda a carta precatória para o juiz deprecado, tá certo, pessoal? Beleza, então não vamos esquecer disso nunca lá na nossa prova, assim que funciona, tá certo? Então, você tem aqui essa situação, tá? Você tem o juiz, né? O processo é em Manaus, você tem a testemunha, tá? Que está no Rio Preto da Eva, então ela vai ter que ser ouvida pelo, né? Ela vai ter que ser ouvida por carta precatória. Então, o juiz de Manaus, que é o juiz deprecante, manda uma carta precatória para o juiz do Rio Preto da Eva, que vai ser o chamado de juiz deprecado. Viu, pessoal, como é fácil? Tem um segredo aqui, tá? Aqui só tem uma questão de uma jurisprudência muito interessante, tá certo? Olha só, tá? Olha só. Não há nulidade no processo. Olha aqui, ó. Olha só, pessoal. Processo se o advogado não for intimado, olha aqui, intimado, tá? Intimado pelo juiz deprecado do dia da audiência do depoimento. Tá aqui, ó. Não, professor, não tem nenhuma nulidade, tá certo? Beleza? Olha só. Ah, então não vai ter. Então o juiz lá da cidade vai intimar a parte, né, a testemunha, e não vai ter nenhuma nulidade se não intimar o advogado. Não, pessoal. Beleza? Vamos esquecer, né? Isso aqui, isso, eu acho que é isso, Jordan, que você estava falando aqui, ó. Beleza? Tá? Então, não vai ter, tá? O que acontece? Somente a nulidade, aqui, ó. A nulidade, aqui, ó. Somente a nulidade se não for intimado, não for intimado pelo juiz deprecante de que foi enviada a carta precatória. Então, pessoal, o advogado vai ser intimado pelo juiz daqui de Manaus que saiu a carta precatória. Agora, do dia que vai ser marcada a audiência lá no Rio Preto da Eva, o advogado tem que acompanhar lá pelos atos judiciais. Pronto, matou aqui a questão, Jordan. Essa aqui que é as duas questões muito interessantes para a nossa prova, né? Lembra? Essa aqui é a questão de jurisprudência, tá? Muito boa para a nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza, então você já mata aqui mais outra questão que pode realmente aparecer ali, tá? Lá na prova, tá bom? Então, Emanuele, o que aconteceu, tá? Bora lá, um breve resumo dessa parte, tá? Processo, tá? O processo tramita em Manaus, mas a testemunha mora no Rio Preto da Eva, tá bom? Então, o que acontece? O juiz de Manaus, então, se ela mora em outro local, tá? Ela vai ser intimada, ela vai ser ouvida por carta precatória. O juiz de Manaus vai ser chamado tecnicamente juiz deprecante. O juiz do Rio Preto da Eva vai ser chamado de juiz deprecado, tá certo? O que acontece? Essa testemunha vai ser ouvida lá no Rio Preto da Eva, tá? Só que aí, o que acontece, tá? Mesmo que o advogado não seja intimado do dia que
a testemunha vai ser ouvida lá no Rio Preto da Eva, não tem nenhuma nulidade, não tem nenhuma nulidade. A única obrigação que tem é o juiz de Manaus intimar o advogado dizendo que saiu uma carta precatória. Tá? Agora, o dia que a testemunha vai ser ouvida lá no Rio Preto da Eva, não tem nenhuma obrigação de intimar o advogado, tá bom, pessoal? Beleza, então vamos lembrar dessas questões aqui, que é bem interessante. Nós vamos fazer depois uma questão da prova sobre isso aqui, vocês vão ver que é bem simplesinho de entender, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? Perfeito? Então vamos lá, tá? Transcrição das palavras da testemunha, tá certo, pessoal? Meus amigos, as palavras da testemunha têm que ser transcritas com a maior fidelidade possível, tá certo? Aquilo que a testemunha falou, tá certo? Tem que ser usado e tem que ser colocado no processo, tá bom? Olha só o que ele diz o 215. Na redação do depoimento, tá? O juiz deve cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases, tá? O professor vai ter que colocar lá? Tem, pessoal, tem que colocar. Senão não tem nem como saber qual foi o crime, tá certo? Vamos lá entender. Tá certo? Tem que colocar fielmente o que a pessoa colocou lá, senão não tem como entender qual o crime. Por exemplo, né, as impressões, se fulano de tal usou palavras de baixo calão para o outro. Tá? Assim, bora pensar. Tá lá, né, o juiz, tá a testemunha, tá o escrivão. Aí a testemunha vira lá, sendo perguntada, a testemunha fala, olha, eu vi quando ele chamou ela de puta. Aí o escrivão, né, e o juiz vai lá, que a parte contrária usou de palavras de baixo calão para a outra parte. Pessoal, não pode isso. Tem que reproduzir fielmente as frases, tá certo? É isso que diz o Código de Processo Penal, porque se não for reproduzir essas frases, não vai ter uma noção correta do que realmente aconteceu, inclusive do crime, tá certo? Beleza? Inclusive do crime, tá certo? Porque, olha só, usou-se uma palavra de baixo calão para com a vítima. E aí, qual crime? Sei lá que troço de crime é esse. Eu não tenho as palavras que ela usou. Ela falou que ela era puta. Aí eu sei que é uma injúria. Entendeu agora, pessoal? Falou que ela todas as noites vai lá no Itamaracá e faz programas. Ou seja, está dizendo que é um fato. Então, eu tenho aqui, pessoal, um crime de difamação. Tá vendo, pessoal, como muda? Certo? Então, por isso que eu preciso que por isso que o código é muito inteligente. Fala que tem que ser transcrita as palavras da forma, beleza? Da forma mais possível, reproduzindo fielmente as suas frases, tá bom? Até para conseguir entender, tá certo? O cara chegou lá para assaltar o outro, né? E estava lá com roubo, né? E ameaçou o outro. Pessoal, não é dizer que ameaçou. O que ele fez? Foi lá e disse que ia dar um tiro na boca do outro. Aí eu sei que é uma ameaça, algo futuro e grave, tá certo? Aí eu sei que isso é uma ameaça. Quando o cara só coloca assim, ameaçou o outro, não disse nada, tá certo? Eu tenho que saber qual a palavra que foi usada para saber qual o crime, né? Se houve realmente o crime de roubo, se não houve o crime de roubo, tá certo? Por quê? Tá? Porque tem que ter uma grave ameaça, né? Qual a grave ameaça? Falou que ia botar a arma dentro da boca do outro, quebrar o dente dele e dar um tiro na cabeça dele. Aí eu sei que realmente houve uma grave ameaça. Isso tem que estar escrito nos autos, tá bom, pessoal? Beleza? Matamos aqui mais outro detalhamento que é importante para a nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão, tá? Tá aqui, ó. E aí eu tenho uma classificação de testemunhas que às vezes aparece na nossa prova, por isso que eu falei para vocês, pessoal, a apostila está montada com os detalhes que vocês vão precisar, tá certo? Classificação de testemunha. Testemunha própria, tá? Testemunha própria, ou seja, uma testemunha real, de verdade. Ela vai falar sobre o objeto, né, do processo, tá bom? O objeto, se foi o roubo, se foi o estupro, tá? Testemunhas instrumentárias, ou também chamadas de impróprias, tá? Elas vão falar somente sobre a regularidade do processo. Por exemplo, né? A testemunha não quer assinar o auto, tá? E aí o que se faz? Pega esse auto, se lê para o interrogado, tá certo? E esse auto vai ser assinado por 2 testemunhas que acompanharam essa leitura. Essa testemunha não sabe nada do fato, ela sabe de uma regularidade do processo, se o processo andou de forma correta. Então, elas são chamadas de testemunhas instrumentárias.
Testemunhas numerária, de número. É aquele número arrolado pelas partes. Por exemplo, vocês vão aprender depois, procedimento ordinário, se arrolam 8 testemunhas. Procedimento sumário, se arrolam 5 testemunhas. Tá? Então, essas são arroladas pelas partes, tá certo? Beleza? Elas são chamadas de testemunhas do quê, pessoal? Numerárias, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? E aí, né, quando a gente estava na faculdade, sempre tinha uma brincadeira, né? O cara chegou lá, né? E aí, né, chamaram ele para ser testemunha, né? A parte, né? Chama ele para ser testemunha, né? E aí ele tinha conversado com o advogado e ele, né, de forma muito técnica, chegou lá para a testemunha e falou assim, testemunha, né, eu vou, né, ter que te levar para a audiência, tá bom? E aí a testemunha foi para a audiência, foi intimada, foi para a audiência, chegou na hora da audiência, o juiz queria saber, né, se ela era uma testemunha instrumentária, se ela não era instrumentária, se ela era uma testemunha numerária, tá, para saber quem realmente, né, tinha indicado a testemunha, né? E aí o juiz, na hora, fala assim, olha, você foi arrolado pela parte. Ele, eu não fui arrolado por ninguém, tá bom? Beleza? Ou seja, tá? Então, para você conseguir entender que a testemunha arrolada, tá? É aquela que foi, né, indicada pelas partes. Ela vai entrar dentro do número, né, de testemunhas que a parte pode indicar, tá bom? E essas aí são as chamadas, né, testemunhas numerárias, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Isso, tá? Não é enrolada, é arrolada, pessoal, pela parte, tá bom? Não é enrolada, não, é arrolada pela parte, tá bom? Tranquilão, pessoal? Ok, ela vai ser chamada testemunha numerária, tá? Extranumerária é uma testemunha, né, que vai ser ouvida pelo juiz, por iniciativa do juiz. Muitas vezes o juiz decidiu, né, mandar chamar determinada testemunha. Ela vai estar no processo por uma única, exclusiva iniciativa do juiz, tá bom? Beleza. Testemunha informante. Lembra lá que nós aprendemos alguns que não prestam compromissos? Tá certo? Aqueles ali são chamados tecnicamente testemunha informante, tá bom, pessoal? Beleza? Testemunha informante, tá? E testemunha referida é que foi citada durante o processo, mas não foi arrolada. E aí o juiz manda convocá-la, tá certo? Então ela vai ser chamada de testemunha referida, tá bom? Então por isso que o artigo 209 fala o quê, pessoal? O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes, tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilão? Olha só, se o juiz entender conveniente, tá? Serão ouvidas as pessoas que as testemunhas se referiram, ou seja, elas foram citadas no processo e o juiz pode mandar chamar, ou seja, testemunhas referidas, tá bom, pessoal? Não será computado como testemunha a que nada souber que interesse a decisão da causa. Ela não vai entrar no número, tá bom, pessoal? Beleza, então vamos sempre lembrar disso aqui para a nossa prova. 2008, nós tivemos mudanças significativas, tá certo? Né, no que se refere, né, à questão das testemunhas, né? Tudo isso que a gente está falando foram as mudanças de 2008, tá certo? Beleza? Por isso, quando o cara diz que o nosso código é antigo, o pessoal antigo é só a capa, porque quase todos os capítulos foram totalmente, né, modificados desde 2003, depois de 2008, depois de 2009, depois de 2011, tá certo? Os capítulos foram modificados por inteiro, tá bom? Beleza? Tá? Então, né, o código fala o quê, pessoal? Que dentro dos tribunais tem que ter espaços reservados para testemunhas, para que elas fiquem incomunicáveis, tá bom? Tá? Algo que é bem interessante, as partes, né, Ministério Público e Defesa, né, podem fazer perguntas diretamente ao réu, tá? Beleza? Que não tinha antes, tá bom? E se o juiz perceber que a presença do réu causa temor, humilhação na testemunha, pode pedir que ela saia, pode determinar que ela saia da sala, tá bom, pessoal? Foi questão interessante, até uma questão de uma prova discursiva, né? Querendo saber se tinha nulidade ali no processo, porque o juiz determinou que a testemunha saísse da sala. O pessoal não tem. O próprio código fala, se a vítima se sentir constrangida, se a vítima se sentir, né, humilhada, tá certo? Ou, né, a testemunha, né, se sentir constrangida, humilhada, pode ser retirada, né, o acusado, o réu da sala, tá bom? Beleza, tranquilão, então já sabemos disso aí como funciona, tá bom? Beleza, tranquilão, e vamos agora, né, para o reconhecimento, só que antes de... Agora, todos os meios de prova agora são curtos, pessoal, agora não tem mais. Reconhecimento é rápido, tá certo? O reconhecimento,
os indícios, tudo aqui é muito rápido, não vai demorar mais tanto, tá bom? Mas eu tenho que parar agora, fazer aquela pausa técnica que vocês sabem de 5 minutos, né? Porque já deu 1 hora de gravação, tá? Então, né, vamos aqui parar, continuar no mesmo link, na mesma página, não saiam, tá? Eu só faço tirar a imagem, né, e o som, e vocês aproveitem para tomar uma água, tá bom? Até daqui a pouquinho.
Pronto, vamos lá? Estou ainda com a apostila, som e imagem. Vamos lá continuar nossa luta aqui, entendendo. E lembrando, pessoal, tá? Que vocês têm aí da mentoria vários vídeos que vocês, não sei se vocês atualizaram, está lá no grupo de vocês, tá bom? Referente a essas matérias que estão sendo ministradas, aquelas que forem em vídeo, elas vão ser, a gente vai trabalhá-las só já na forma de exercício, tá? Amanhã eu vou mandar, como vocês viram, aqui a gente está formando um tripé, né? Inquérito, ação penal e provas, né? E aqui, pessoal, o que acontece? Eu não gosto muito de misturar as coisas, porque eu acho que atrapalha o entendimento do aluno. Por exemplo, estou falando aqui de testemunha. Tá? Eu não vou falar aqui sobre quantidade de testemunhas, tá? Porque não é nesse capítulo que se aprende isso. Tá? A quantidade de testemunha, quando elas são apresentadas, essa matéria ela é verificada lá na parte de procedimentos, e não aqui. Então, não adianta misturar isso agora, que só vai dar um nó na cabeça de vocês, tá bom? Eu não gosto muito dessa técnica que, às vezes, os livros usam, que mais atrapalha o aluno do que ajuda, tá? Ele tem que saber sobre o depoimento testemunhal, como ele é feito, como vocês acabaram de acompanhar, tá? Quantidade de testemunha, qual o procedimento, isso é dentro de rito, é outra matéria que nós vamos ver depois. Então, né, amanhã eu vou mandar para vocês, para complementar isso aqui, agora sim, a apostila sobre procedimento ordinário e procedimento sumário. E aí, pessoal, ela está toda marcada. Vocês vão ler rápido essa apostila para a gente poder acompanhar as questões do procedimento, e lá vocês vão ver número de testemunha, quando elas são roladas, em qual momento isso acontece, tá bom? Beleza? Tá? Mas não vão poder deixar de ler isso não, tá, pessoal? Faz parte de uma estratégia de ataque que nós estamos usando para poder, né, ter um volume, né, considerável de informações necessárias e importantes para a nossa prova, tá bom? Beleza, então vamos lá. Reconhecimento. Tá? O Código de Processo Penal, tá certo? Ele vai usar, né, como meio de prova, né, a questão do reconhecimento, tá? E o reconhecimento pode ser de pessoas ou de coisas. E o código, ele se preocupou, né, sabendo que da fragilidade, né, da memória das pessoas, da dificuldade de proceder um reconhecimento em razão, às vezes, de um abalo que a pessoa está sofrendo, que ela acabou de ser vítima de um crime. Então, o código ele se preocupou com o método, o modelo de reconhecimento, a fim de evitar, né, que sejam praticadas injustiças, tá bom? E aí, o que ela vai dizer? Olha só, primeiro passo de um reconhecimento, tá aqui, ó. A pessoa é chamada para descrever aquilo que ele vai reconhecer. Ele ainda não viu o que ele vai reconhecer. Ele é chamado para descrever. E ali, ou seja, no fórum, ou seja, na delegacia, ela tem que descrever. Olha, quem me assaltou era uma pessoa baixa, que tinha uma tatuagem, que era branco, tinha cabelo preto, tá certo? Ou seja, ela vai fazer a descrição. E aí essa descrição é colada nos autos, tá certo? Depois que ele descreve, aí sim que ele vai ser levado para apontar, né, a pessoa que é a pessoa que está sendo levada para o reconhecimento. É somente nessa hora que ele vai ser colocado. E o código fala o quê, pessoal? Que tem que ser colocada, né, lado a lado, pessoas, né, que tiverem até qualidade, situações semelhantes, né, para que a pessoa tenha ou não tenha certeza de quem ela vai apontar, tá certo? Então, depois que ela já descreveu, aí sim que ela vai ser chamada para apontar quem ela acha que é o autor do crime, só que essa pessoa é colocada, né, uma ao lado da outra, tá? Às vezes o cara quer fazer reconhecimento, bota só uma pessoa na sala para reconhecer. Não pode, pessoal, tá certo? Beleza? Porque o código não fala em nenhum momento disso, tá bom, pessoal? Aí também o código tomou uma cautela, se a pessoa estiver intimidada, né? Aí ela não vai ver, né? Coloca ali, né, uma cortina para ela não ser vista, coloca aquele vidro fumê para a testemunha não ser vista, né? Na delegacia de Manaus, por exemplo, né, você tem ali a sala de vidro onde, né, a testemunha entra, ou a vítima entra, né? E aí ela não vê, né? A parte que está do outro lado do vidro, as pessoas que estão do outro lado do vidro não conseguem vê-la, né? Então você toma toda uma providência para impedir, né, que a pessoa, né, se sinta ali ameaçada ou intimidada que a outra parte está vendo, tá bom? Então foi tomada essas medidas, tá? O que acontece? Agora, no tribunal do júri não tem jeito. No tribunal do júri é na lata. O reconhecimento é cara a cara. Não tem essa de ter um vidro, não, e uma pessoa não vê a outra, tá bom, pessoal? Então vamos só lembrar desse detalhezinho, né, para a gente não esquecer a possível pergunta da prova, tá bom, pessoal? Beleza?
Tranquilão? Então, essa questão aí de ter uma parede de vidro, né, para que uma pessoa não veja a outra, tá? Essa regrinha não existe lá no tribunal do júri, tá bom, pessoal? Perfeito? E depois que tudo que já foi feito, se lavra um termo, tá? Um termo, né, que vai dizer tudo o que aconteceu no reconhecimento. E esse termo tem que ser assinado por 2 testemunhas. Está aqui, ó. Olha só, pessoal, essa testemunha aqui é uma testemunha para provar que o procedimento foi feito de forma regular, tá certo? Então, isso aqui é uma testemunha instrumentária. Lembra lá que as testemunhas que são colocadas no processo para mostrar que um ato foi praticado obedecendo à lei, tá? De forma regular? Aqui é um exemplo de testemunha instrumentária, tá bom, pessoal? Tá? Beleza. E na hora do reconhecimento, se tiver 10 pessoas para fazer o reconhecimento, faz uma de cada vez, né? Uma de cada vez. Ah, foi o João, foi o Pedro e o Antônio vítima do crime. Não coloca os 3 lá para reconhecer a pessoa, não. É um de cada vez, um termo para cada um, tá bom, pessoal? Então, vamos lembrar disso aqui na nossa prova. A prova aqui só vai te pedir aqui o passo a passo do reconhecimento, tá bom, pessoal? Beleza. Uma caveira da vitória aqui que nós temos que lembrar é a questão do reconhecimento fotográfico, tá? Então, a jurisprudência está aqui, ó. A jurisprudência, tá certo? Tá? A jurisprudência, certo? Aceita o reconhecimento fotográfico, tá? Reconhecimento fotográfico. Às vezes não tem a pessoa, se faz o reconhecimento fotográfico, tá? Mas qual o detalhe aqui da sua prova, tá? Qual o detalhe? Ele tem que ser feito, pessoal, tem que ser feito nos moldes acima, tá? Nos moldes acima. Ou seja, tá? Eu tenho que colocar várias fotografias, eu tenho que chamar a pessoa para descrever primeiro, aí depois que ela descreveu, eu coloco várias fotografias, tem que colocar fotografias de pessoas semelhantes e ela vai apontar quem ela acha que é o autor do crime. Tá bom, pessoal? Beleza, tranquilão? Olha só, o Jorge está dizendo na prova do Ceará, né, para a polícia, né, para investigador, foi exatamente essa a pergunta. Pessoal, cai muito isso aqui, não tem jeito, né? Tá? São perguntas muito clássicas, né, da nossa prova, tá bom, pessoal? E aí vem a outra, né? Outra prova que é a careação, tá certo, pessoal? A careação, tá? Beleza? Tá? O que é a careação? Para tudo eu faço a careação? Não, pessoal, tá? Só faz a careação para eliminar uma dúvida de algo muito divergente no processo. Quando houver algo extremamente divergente, aí você faz a careação. Para fazer o quê, pessoal? Eliminar esses pontos divergentes. Tá certo, pessoal? E aí você vai fazer ali a careação, tá? Tem que ser pontos divergentes, desculpa, relevantes do processo, tá? Então tem que ser algo que vai influenciar no processo. Aí você faz a careação. Caso contrário, né, não precisa fazer a careação. Até porque palavras diferentes, situações diferentes, pode ser narrado no processo. Agora sim, se for algo muito relevante, você faz a careação, tá? Um exemplo para vocês começarem a ter uma noção disso. Eu tenho uma investigação nossa que as vítimas afirmam que foram agredidas, né? Aí depois, no depoimento, nas declarações delas, afirmam que foram agredidas. Depois, quando vai ser ouvido o acusado fala que tinham outras pessoas e que ele agiu em legítima defesa, que ele esfaqueou, não, que ele usou uma garrafa para se proteger depois que partiram para cima dele. Pessoal, tá? O que acontece? Isso é um ponto relevante. Por quê? Porque se realmente ele estava sendo acusado de ter agredido 2 mulheres, mas se realmente as pessoas atacaram ele e ele usou a garrafa, ele sofreu uma injusta agressão. Se ele sofreu uma injusta agressão, ele está agindo em legítima defesa. Se está agindo em legítima defesa, não praticou crime. Então, nesse caso, eu tive que marcar uma careação para tirar, né, chegar a essa conclusão, né, tirar essa divergência que ela realmente é importante para a definição até do crime, ou até mesmo se não houve crime. Tá certo, pessoal? Então, aí nessa hora você faz a careação. E quem é... Pessoal, olha só a pergunta mais boba do mundo essa aqui. Quem é ouvido na declaração? Na careação, pessoal? Qualquer pessoa. Acusado com acusado, acusado com testemunha, testemunha com testemunha, acusado com vítima, não importa, pessoal. Qualquer um deles pode ser chamado para a acareação, tá bom, pessoal? Então, vamos lá
lembrar disso aqui na nossa prova, né? O artigo 229 é o único artigo que fala de acareação, tá? Vai dizer o quê, pessoal? Será admitida entre acusados e testemunhas e acusado, entre testemunha e pessoa ofendida ou entre as pessoas ofendidas. Ou seja, pode ser chamado qualquer um, pessoal. Acusado, testemunha, vítima do crime, tá certo? Todo mundo ali, né? Podem ser chamados para a acareação, tá? O que eu tenho que lembrar na minha prova, pessoal? Vamos lá lembrar de alguns detalhes da prova. Pessoal, é uma acareação. Tem o acusado? Tem, tá? Mesmo na acareação, aqui, ó, questão de prova, tá? Mesmo na acareação, tá? O acusado tem o direito ao silêncio, tá? O acusado tem direito ao silêncio, tá bom, pessoal? Beleza? O acusado, pessoal, não é obrigado a falar em qualquer situação, tá? Então, ele aqui vai ter direito ao silêncio. Chegou lá na acareação, ele decidiu ficar em silêncio, pessoal, não tem jeito, tá? Vai se ficar em silêncio, tá bom, pessoal? Beleza, então vamos lembrar disso aqui lá na nossa prova. E agora vem a questão das provas documentais, tá? E o que é o documento para o processo penal, né? Lembra que a gente está estudando processo penal, né? Então, eu tenho que saber o que é documento para o processo penal, tá? E aqui, documento para o processo penal, pessoal, é qualquer escrito. Olha só, pessoal, qualquer escrito, tá? Beleza? Sejam papéis públicos ou particulares, voltados a comprovar um fato. Isso é um documento para o processo penal. Ou seja, um extrato bancário vai ser um documento para o processo penal. Tá certo? Uma carta fazendo, por exemplo, um sequestro, cobrando dinheiro dos familiares. Vai ser um documento para o processo penal. Tá certo? Então, pessoal, qualquer escrito, seja ele público ou particular, tá certo? Ele vai ser considerado um documento para o processo penal, tá bom? E aí tem umas regrinhas aqui de ouro, tá aqui, ó, a fotografia do documento, aquilo que hoje a gente chama de xerox, tá? Se ela estiver devidamente autenticada, vai ter o mesmo valor do original para o processo penal. Aqui, ó, olha só, algo bem interessante aqui para a nossa prova, tá certo? Um documento autenticado para o processo penal, ele tem o mesmo valor que o original, tá certo, pessoal? Então, é isso que diz aqui o nosso Código de Processo Penal, tá? E aí, quando se apresenta o documento? Em qualquer fase do processo. Aqui, ó, em qualquer fase do processo podem ser apresentados documentos, tá bom, pessoal? Em qualquer fase do processo, tá? Pode ser apresentado documento, tá bom, pessoal? Beleza? E documentos ilegais, tá? Documentos ilegais, tá certo? Eles não são admitidos em juízo, né? Lembrando sempre daquelas considerações que a gente fez no primeiro dia de aula, né? Das provas ilícitas, tá bom, pessoal? Então, a acusação não vai poder usar um documento ilegal, tá? Beleza? Tranquilão? E o próprio juiz pode determinar a juntada de documentos. O próprio juiz, né? Ele pode entender, né, que há necessidade de se juntar documento, né? Lá para o Código Penal, tá? E os documentos em língua estrangeira têm que ser o quê, pessoal? Traduzidos para o português, tá? Documentos em língua estrangeira terão que ser traduzidos para o português por tradutor nomeado ou juramentado. Por quê, professor? Para se garantir ampla defesa, pessoal, tá? O contraditório, tá certo? Então, é isso que vocês vão lembrar lá na nossa prova. Por isso, esses documentos vão ser o quê, pessoal? Traduzidos, tá bom, pessoal? Tranquilão? E indícios no processo penal. Lembra que eu falei que agora são todos muito rápidos? Aqui não tem jeito, tá? Mas é o bom que, sim, você já viu tudo. Você vai ter a visão do todo para conseguir acertar a sua prova. Indício, a prova indiciária. Pessoal, esse aqui é um meio indireto de descoberta de fatos, tá? Muitas vezes o fato não foi presenciado, não tem uma testemunha presencial, não tem uma testemunha própria, tá certo? Que viu aquele fato. E você vai chegar à conclusão daquele fato através de indícios. E o que são os indícios? Pessoal, são todas as circunstâncias conhecidas e provadas que podem levar à conclusão de outra, tá certo? Isso que é uma prova indiciária. A mulher é especialista em prova indiciária, tá certo? Muito cuidado aí, menino, vocês que estão aí ouvindo, né, as provas, né? Aprendendo essa matéria, mulher especialista em prova indiciária. O que é prova indiciária? Aquelas circunstâncias conhecidas e provadas que, por indução, levam à conclusão de outra, e essa conclusão, pessoal, é fatal, tá certo, pessoal? Então, vamos lembrar disso aqui, né? Como por exemplo, o caso do goleiro Bruno, né?
que foi, né, um processo bastante conhecido no Brasil, no qual ele foi condenado, tá certo? Perfeito? E ele foi condenado com provas indiciárias, tá? Não, ninguém viu ele matando, ninguém viu ele ocultando o cadáver, nunca foi encontrado o cadáver, tá certo? Mas todas as circunstâncias conhecidas e provadas levaram à conclusão que houve uma morte. E aí ele foi condenado por isso, tá bom, pessoal? Então, isso aí que é uma prova indício. Professor, tem validade? Tem, pessoal. Está aqui no Código de Processo Penal, previsto no Código de Processo Penal, tá? Você tem o mesmo valor das outras provas do Código de Processo Penal, tá bom, pessoal? Então, beleza, vamos lembrar disso aqui na nossa prova. É um meio de prova, tá aqui, ó. Todavia, deve ter inicialmente uma situação totalmente provada para se concluir que a outra também existe. Não se deve confundir com mera presunção. Não é presunção, tá, pessoal? Tá? Indício é uma dedução, ou seja, a dedução é algo concreto, é algo existente, tá? Beleza? Então, vamos lembrar, né, disso lá na nossa prova que a gente mata aqui. E só tem um artigo também que fala sobre a prova indiciária, que é o 239. Considera-se indício toda circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução, lembra que eu falei para vocês? Olha aqui, ó, autorize por indução a conclusão de outra circunstância. Tá bom, pessoal? Beleza? Isso aqui que a gente chama de prova indiciária, tá bom? E aí, o último, né? A última, né? Que está dentro do aspecto, né, de provas do processo penal, mas aqui, na verdade, termina sendo mais uma cautelar, tá? Que é a busca e apreensão. Tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilão? Né? Aqui é resolver por raciocínio lógico, isso mesmo, Maria. Tá certo? Então, a questão da busca e apreensão, tá? E aí, pessoal, busca e apreensão. A busca e apreensão, tá? Aqui são as regras. Primeira, por isso que eu estou falando para vocês, pessoal. Vocês agora tomaram o conhecimento de todas as provas do Código. O que a gente vai fazer agora? Só completar isso com jurisprudência, com a casuística, com uma decisão do STJ, do STF. É isso que a gente vai fazer agora. Entenderam agora, pessoal? É isso que a gente vai aprender a fazer, tá certo? E aí fica, às vezes, o cara vai direto numa decisão do STJ, mas ele não conhece, como, por exemplo, né, a fundamentação legal disso. Determina ele se perdendo na hora da prova, quando é uma prova um pouco mais complicada, uma prova que vai trazer fatos, ele se perde, tá certo? Só ali a memorização de uma súmula, de uma decisão do STJ, às vezes não vai ser suficiente. Aqui, nesse caso de provas, você vai perceber isso claramente. Como você conhece agora todos os meios de prova, agora, quando você for enxertar a jurisprudência em cada capítulo desse, você vai dizer, cara, como é fácil esse troço, você já não perde a prova. Então, você vai receber agora a apostila bruta, que eu chamo, nessa matéria aqui que a gente está vendo agora, com os comentários, e você aprendendo todos os meios de prova. Logo depois, semana que vem, você vai ter essa mesma apostila, só que agora enxertada com as jurisprudências que vocês vão precisar, tá bom? Beleza? E aí tem a busca e apreensão, tá certo? E aí, o que tem aqui na busca e apreensão, tá certo? E a busca e apreensão tem que saber que ela pode ser pessoal ou domiciliar. E aqui, pessoal, a prova, ela é cruel, tá? Busca domiciliar, ela cobre essas palavrinhas aqui. A busca domiciliar é quando tiver fundadas razões. E aí você vai fazer a busca domiciliar, tá bom? Perfeito? E para que eu vou usar uma busca domiciliar? Pessoal, numa linguagem bem simples, para conseguir provas. E aí você vai acrescentando, conseguir provas, não é isso? Materiais, tá certo? Prender o criminoso, tá? Aprender coisas, tá certo? E também, pessoal, a busca e a apreensão pode ser usada pela defesa, tá? Não esquece disso, a busca e a apreensão pode ser usada pela defesa, tá? Não vamos esquecer disso aqui, ó. Nunca, tá? Então tá aqui, ó. Então, olha só o que vai dizer. Vai ser usada a busca e apreensão para prender criminosos, só a título de exemplo, aqui, ó. Apreender coisas achadas, obtidas por meios criminosos, tá certo? Então, você vai tendo aqui toda as circunstâncias que vão autorizar aqui a busca e a apreensão. Tá aqui, ó. Descobrir objetos necessários à descoberta, tá, da prova tanto para a defesa quanto para a acusação. Eu simplesmente, né, pouquíssimos casos que eu vejo do advogado pedir uma busca e apreensão para conseguir prova para a defesa. Tá certo? E o Código de Processo Penal aqui autoriza, vocês estão vendo, tá certo? Então, provas necessárias para a
defesa do réu, pode ser usada a busca e apreensão, tá? Busca e apreensão para prender vítimas de crime. Professor, até... pessoal, às vezes você precisa fazer uma perícia na vítima do crime. E aí você pede a busca e apreensão, tá certo? Da vítima do crime, tá? Teve uma operação muito famosa aqui, né? Beleza, teve uma operação muito famosa aqui que eu fui, na época não fui coordenador da operação, também nem fiz a investigação da operação, tá? Mas eu fui chamado para executar uma parte da operação, né? E a parte que eu tinha que executar era o cumprimento de mandado de busca e apreensão para apreender vítimas do crime. Era uma operação sobre exploração sexual, né? E a parte que eu fiquei foi exatamente fazer o quê? A apreensão das vítimas do crime, porque elas não queriam prestar depoimentos, tá certo? Perfeito? Elas não queriam ser prestar declarações, elas não queriam ser ouvidas, tá certo? Que elas eram objetos da prostituição, tá certo? E aí, né, teve que ter busca e apreensão, né, nas garotas, tá certo? E aí a gente foi cumprir essa parte da operação. Tá bom, pessoal? Beleza? Para vocês começarem, porque quando essas coisas caem na prova, pessoal, se a gente não viu antes na sala de aula, na nossa sala virtual, termina você se perdendo. Tá certo? Você, caraca, você prendeu uma vítima do crime com busca de apreensão. É exatamente isso, pessoal. Prova para a defesa é exatamente isso. Tudo isso aí se usando a busca e apreensão. Tá bom, pessoal? Beleza? Tá certo? Tranquilão? Tá? Então, vamos sempre entender isso aqui lá na nossa prova, tá bom, pessoal? Tá? Jordan, pode ser bem feito, o senhor pensava de outra forma. Vamos lá, Jordan, como você pensava, tá? Um sequestro pode ser também, não tem nenhum problema, tá? Não tem, Jordan, não tem nenhum problema, não. Só que no sequestro não vai necessitar dessa busca e apreensão, porque eu vou resgatar a vítima, possivelmente o crime ali, o criminoso está em flagrante, porque o sequestro é um crime permanente, então eu vou poder entrar na casa. Se a pessoa está lá na casa, eu vou poder entrar, não vou precisar de uma busca, porque está em flagrante delito, tá certo? Então, não preciso necessariamente aí de um mandado de busca e apreensão, tá? Agora, supor o crime sexual, tá certo? Que era o caso de prostituição, né? Os caras pagavam, né, para ter relações sexuais com as meninas lá, né? As meninas tinham 16 anos, 17 anos, né? E o crime estava exatamente pelo fato de estar pagando, que não pode pagar. Lembra que nós estudamos os crimes sexuais? Tá? Só que essas meninas não iam nunca na delegacia prestar as informações, tá certo? E aí foi pedida a busca e apreensão na casa delas, né? E apreendendo elas, que elas eram vítimas de crime, para elas poderem prestar os devidos esclarecimentos, tá bom? Tranquilão? Beleza. Então vamos entendendo isso aqui lá na nossa prova, tá? Ok, tá? Vamos lá. Um senhorzinho, por exemplo, ó, um senhor, estatuto do idoso. Às vezes um senhor foi maltratado dentro de casa, já não tem mais caso de flagrante, tá certo? E eu preciso fazer um corpo de delito nele, certo? E ele não vai sair da casa dele, tá certo? E aí a gente, como autoridade policial, a gente pede a busca e apreensão, tá certo? Para prender essa vítima do crime para fazer o corpo de delito. Entendemos agora? Beleza? Então, são esses exemplos aí práticos que vocês vão compreendendo, né, como isso aqui funciona lá no nosso concurso ou na nossa prova do AB, tá? E aí, o código até hoje fala, e às vezes cai na prova, que a busca feita pessoalmente pelo juiz não precisa de mandado, porque ele já é a ordem judicial. Isso aqui é questionável. Pessoal, quando cai na prova isso aqui, pessoal, é o texto de lei, tá certo? Até porque isso aqui é bastante questionável hoje, porque pelo sistema acusatório, o juiz já não pode mais estar participando da produção probatória, tá? Mas, por enquanto, a gente vai só mentalizar o artigo 241, tá bom? Tá? Pessoas que podem pedir a busca, tá aqui, ó. Delegado de polícia, ele vai representar pela busca e apreensão, tá? Ministério Público vai requerer a busca e apreensão, tá certo, pessoal? Tá aqui, ó. Beleza? Então, vamos sempre lembrar desses termos técnicos, tá bom? Beleza? Tá? E observando que o código fala que o juiz pode decretar de ofício essa busca e apreensão, algo que é questionável ainda, tá certo? Em razão do sistema acusatório que nós temos. Mas nós não vamos entrar nessa bola dividida agora, tá? Beleza? Para não dar um nó na cabeça de vocês, tá bom, pessoal? Beleza? Tá? E o mandado de busca, pessoal, não é genérico, você tem que especificar a casa. Olha aqui, ó. Conteúdo do mandato, aqui, ó. Tem que identificar o mais precisamente possível a coisa que vai ser objeto da busca e a casa, né? Então, a gente tem muita cautela com isso, a gente descreve a casa, é um portão azul, né, de janela amarela,
com abertura para tal lado, com número tal, com telhado vermelho. Então, a gente vai, né, sempre descrever o mais precisamente possível o objeto da busca, até porque, pessoal, a inviolabilidade do domicílio é uma garantia constitucional, tá certo? Então, né, você tem que ter todas as cautelas para, né, quebrar essa garantia constitucional, tá bom? Vai ter que ser mencionado lá no mandado de busca o motivo da diligência. Fulano de tal está sendo acusado de tráfico de drogas, tá certo? Então vai ter lá o motivo da diligência e o juiz vai assinar, né, o mandado, tá bom? O juiz assina o mandado de busca para que a gente possa cumpri-lo, tá bom, pessoal? Para que a gente possa cumpri-lo, tá? Beleza? A busca, tá? Como eu executo, tá certo? Tem que ser durante o dia. O que é durante o dia? Enquanto tem luz solar, tá certo, pessoal? Enquanto tem luz solar, se cumprir a busca, tá? Eu não gosto muito de usar essa questão de hora, eu vou até tirar daqui para não confundir na cabeça de vocês, tá? Beleza? Porque a gente usa o critério astrofísico, tá? A gente usa o critério astrofísico, ou seja, enquanto tem luz solar, tá certo? Um dia desse, alguma aluna, né, que teve que viajar, postou uma foto no status dela, né, mostrando lá em Santa Catarina, salvo engano, não sei qual estado que ela estava, né, onde 7h30 da noite ainda estava claro, tinha luz solar. Aqui no Amazonas, por exemplo, por aí, 5 horas da manhã escuro, você ainda dorme mais um pouco. Aqui não, 5 horas da manhã o sol já invade a tua casa, já te queima todo, tá certo? Então, já tem luz solar. Então, né, as decisões e a jurisprudência se consolidou, tá certo? Né, afirmando que, né, enquanto tiver luz solar, tá certo? Pode ser cumprida ali a busca. Detalhe, pessoal, a busca começa de dia, mas a depender da diligência, ela pode se prolongar à noite, tá bom, pessoal? Então, não pode começar à noite, tá? Cuidado, tá certo? Não pode começar à noite, tá bom? Beleza? A autoridade vai se identificar e dizer qual é o objeto da ação, pessoal, tá? Ele vai ter que ir lá se identificar e dizer qual é o objeto da ação, tá? Se a pessoa desobedecer, a casa pode ser arrombada, tá? Se a pessoa desobedecer, a casa poderá ser arrombada, tá bom, pessoal? Professor, e se a casa não tiver ninguém? Vai ser arrombada, mas você vai ter que chamar vizinho para acompanhar a referida busca e ele vai assinar, tá? Beleza? Então, tem essas duas situações técnicas, tá certo? Tá? A casa, se o morador não quiser abrir, tá? A casa vai ser arrombada, tá bom, pessoal? Beleza? E, né, tá? Que acontece aqui? E, né, se for cumprir, né, numa casa desabitada, o código fala chamar um vizinho para acompanhar a busca, tá certo, pessoal? Beleza, tá? Então, vizinho que não vai faltar ali, fofoqueiro, para poder te ajudar, tá certo? Aí você, opa, vem cá, meu amigo, a casa abandonada, tá? Não tem ninguém, eu vou ter que cumprir essa busca, você vai me acompanhar. Tranquilão, pessoal? Achou a coisa? O código diz que ela tem que ser imediatamente, tá certo? Apreendida, tá certo? E no final, olha só, se lavra um auto dizendo tudo o que aconteceu e esse auto circunstanciado vai ser, né, assinado por 2 testemunhas, tá bom, pessoal? Beleza? E se o morador perguntar qual o motivo da diligência, aí você diz para ele qual é o motivo da diligência, tá certo? Que o código fala que se ele perguntar, você vai ter que dizer, tá bom? Beleza? Então já conseguimos entender isso aqui na nossa prova, tá? A busca, ela já causa um constrangimento, mas você não pode molestar os moradores mais do que o necessário. Aqui, ó, você não pode molestar os moradores mais do que o necessário. Artigo 248 do Código de Processo Penal. Pessoal, tá? O Código de Processo Penal, essa parte aqui, especificamente essa parte da busca e apreensão, ela foi escrita em 1940. Tá certo? Isso aqui foi escrito em 39 e 1940. Até hoje mantém a mesma redação. Só título para vocês conhecerem bem isso aqui, tá? E sabe o que nós tínhamos na década de 40, certo? Uma ditadura. Tá? O Brasil passava ali também por uma ditadura, né? Uma das ditaduras que o Brasil passou ali em 1940 era uma ditadura, sob a égide de uma constituição que a gente chamava de Constituição Polaca, que era uma cópia de uma constituição ditatorial, né, de outro país, tá? E mesmo numa ditadura, o código, quando foi escrito, ele se preocupou com isso. Não molestar os moradores mais do que o necessário, tá certo? Então, ele sempre preservou ali pela integridade dos moradores e, né, só realmente molestar
somente aquilo que for necessário, não nada mais, nada menos do que o necessário, tá bom, pessoal? Beleza? Ah, vou entrar na casa, vou quebrar tudo, vou destruir tudo, vou xingar todo. Não pode, pessoal, não é isso que o código diz, tá certo? E um código escrito numa época de ditadura. E hoje, numa democracia com uma Constituição cidadã, muito mais do que antes, hoje isso é muito mais cobrado, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão, vamos sempre lembrar disso, tá? E a busca pessoal, palavra da salvação, quando tiver fundadas suspeitas que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos, se faz a busca pessoal, e essa busca pessoal não precisa de mandado, tá? Lembra disso, a busca pessoal não precisa de mandado, tá bom, pessoal? A busca, tá certo? Beleza? Busca em mulher, tá? O que diz olha só, pessoal, o que diz o código? Será realizada por outra mulher, salvo se for causar assim, um atraso na diligência, tá? Então, se for uma coisa urgente que vai causar um atraso na diligência, aí pode ser feita pelo homem, tá certo? Mas o código já começa. Qual é a regra, pessoal? Não pode esquecer disso. A regra que vai ser feita por outra mulher, tá bom? A não ser se for causar um atraso na diligência, uma situação ali extraordinária. Uma operação foi planejada. Pessoal, uma operação planejada, se você planejou, vai ter que colocar mulher em cada equipe, para poder, se tiver mulher para fazer busca, tá? Vai ser feito por outra mulher, tá certo, pessoal? Beleza, agora só se for algo extraordinário, realmente, uma ocorrência realmente extraordinária que não tenha essa possibilidade, não tenha essa possibilidade de ter uma mulher ali, aí sim, tem uma justificativa para não ser feita por outra mulher. Mas tem que ter muito cuidado com isso, pessoal, tá? Então, porque o código é muito direto. Vai ser feita por outra mulher, tá certo? A não ser se for causar um atraso na diligência. E aqui eu separei todos os artigos correlatos, tá certo? Né? Referente, tá? Referente à questão de tudo isso que a gente falou agora, tá certo, pessoal? Então, tá aqui os artigos correlatos, tá? Depois farei outros comentários desses artigos para facilitar ainda mais a vida de vocês, tá bom? Beleza? Vou juntar as jurisprudências. Primeiro, vou mandar essa apostila aqui, tá certo? Só com o que nós analisamos, tá? Beleza? Só, né? Tá? Falando que pegou uma mulher com arma. Sim, sim. Eu vi um depoimento de um policial, tá? Sim, mas tem muito, tá certo? Tem muito mesmo, tá certo? Beleza, tem muito mesmo, né? Acontece com armas, com drogas, né? Não tem essa não, mas a busca, né, tem que ser feita por outra mulher, a não ser que vá causar um atraso na diligência, tá bom, pessoal? Beleza, tá? Aí não tem jeito, tá? Nessa hora. Então, vou mandar essa apostila para vocês. Amanhã, lembre-se, pessoal, amanhã ou no máximo depois de amanhã, eu vou mandar também a apostila padronizada com o tema procedimentos, tá? Ela é uma análise dos artigos sobre procedimentos, já com toda marcada. Vocês vão precisar ler também essa apostila sobre procedimento para adiantar os nossos estudos, tá certo? E aí vocês vão observando que já vai aumentando muito o número de material, tá certo? Para que a gente possa começar a trabalhar nossos exercícios e eu possa marcar com vocês, tá, os nossos encontros presenciais, tá certo? Eu quero marcar ainda, até antes do dia 20, nossos encontros presenciais, pelo menos 3, tá bom? Beleza? Tranquilão, pessoal? Ok, um grande abraço para vocês. Não deixem de estudar, tá certo? Então, vamos encerrar o nosso encontro virtual por hoje, tá bom? Beleza? Pessoal, aqueles vídeos que estão sendo mandados, vocês têm que acompanhar, pessoal. Faz parte de uma estratégia de ataque, tá certo, pessoal? Beleza? Precisa disso para a nossa necessidade de nós gabaritarmos tanto as provas dessas matérias que nós estamos trabalhando, tá bom? Beleza, pessoal? Um grande abraço. Vou encerrando por hoje.